Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar sobre as novidades, o que está quente em Java para 2025. E para isso o Ângelo está aqui comigo, como sempre. E aí, Ângelo, como que você está? E aí, Fernandinha? Tô aqui hoje ansioso para falar sobre o amor da minha vida. Não, né? Minha esposa, não é meu filho, não minhas cachorras, mas é o Java. Ele é um dos meus amores. Espero que a sua esposa, seu filho ouçam esse podcast. Seu filho tá tão novinho, mas daqui a pouco vai ouvir e falar assim: pai, você falou que o Java era o amor da sua vida. E também vai falar desse tema, a gente está aqui com algumas pessoas que trabalham, né, bastante com Java no seu dia a dia. Então, são lideranças técnicas e arquitetos aqui na DTI. Começando aí com o Marcos. E aí, Marcos? Fernandinha aí, pessoal. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Boa. Jeff também está aqui, né? Que também não é a primeira vez que está aqui no podcast, né, Jeff? Já posso pedir música. Fala, pessoal. Boa tarde. Vim aqui defender o Java, como sempre. E, como uma primeira participação, estamos aqui com o Pablo também. E aí, Pablo? E aí, Java Lovers, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Boa, boa, boa. Então, galera, pra gente entrar nesse tema, assim, vamos, né, direto ao ponto. Eu sei que o Java, desde o Java 9, né, de 2017, o Java vem lançando novas versões de 6 em 6 meses, né, sempre em março e em setembro. Né? Então, desde lá de 2017, temos várias versões. Hoje estamos no Java 23. Eu não sou uma grande entusiasta do Java, é importante falar desde o início desse episódio, né? Na verdade, trabalhei muito mais na minha vida com .NET, né, do que com Java, mas estou muito, né, afim aqui de ouvir o que o Java tem de tão novo, tão bom, tão, né, novidade para 2025. Mas antes da gente entrar de fato nisso, eu queria falar uma coisinha, que no TOB Index, né, que é um index bem conhecido aí de popularidade das linguagens, o Java vem aí em 2025 como a 5ª linguagem mais popular. E também tem um relatório do GitHub, State of the Octoverse 2024, que traz o Java em 4º lugar, né? Esse do GitHub, ele analisa, faz o ranking aí dos usuários distintos contribuintes aí dentro da plataforma do GitHub na linguagem Java. E aí a linguagem, né, vem aí em 4º lugar. Então, é uma linguagem, é uma plataforma também muito utilizada, principalmente corporativamente, né? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente vê que é uma plataforma, uma linguagem muito utilizada. Então, queria começar este episódio bem direto ao ponto mesmo, para a gente ir falando assim, por que o Java, primeiro, até hoje é tão popular, né? Já que é uma linguagem até bem antiga, né? Como foi falado, o Java é uma linguagem antiga, né? O Java foi criado ali em 95 e em 2004 teve a grande virada de chave, que foi quando a gente começou a trabalhar com o Java 8 e o Java decidiu tomar a decisão ali de começar suas atualizações, correr atrás do prejuízo. Foi uma plataforma que estava ficando defasada mesmo, ela não estava evoluindo, estava perdendo concorrência no mercado, não estava conseguindo propor novas soluções e trazer o que o mercado estava pedindo na época, como, por exemplo, paralelismo e performance. Então, muito em busca disso, acho que a Oracle ali, com o início do Open... O início não, né? Com o maior engajamento do OpenJDK, o pessoal começou a usar mais e começou a evoluir cada vez mais essa plataforma. Isso, eu acho que é legal também comentar que associado a essa evolução, né, os grandes players de mercado foram identificando a oportunidade de usar essa linguagem e cada vez mais a comunidade foi crescendo, né, o que trouxe muito feedback interessante para dentro da Oracle para conseguir fazer essa evolução e chegar ali numa linguagem estável e hoje tem grandes players, grandes softwares aí de mercado rodando em cima dela, né? Sabe um outro ponto interessante? Assim, claro que o foco aqui é o Java, mas a gente vê muito o Spring caminhando junto com o Java. E eu lembro quando eu entrei no mercado, era duro pegar uma aplicação Spring, configurar, colocar isso em produção. Era muito mais trabalhoso do que hoje. Então, acho que, pela pergunta da Fernandinha, né, por que esse negócio é tão popular até hoje? Porque eu acho que também os frameworks foram se adaptando, não só Spring, hoje a gente tem Micronaut, temos outros aí que são bem populares, bem usados no mercado, que facilitam muito o uso do Java, e eles andam muito de mãos dadas, assim, né? Então, na hora que a gente fala assim, por que o Java é popular, a gente acaba lembrando, assim, desses frameworks que andam juntos e que facilitam muito o nosso trabalho também, né? O que você falou, Angelo, eu achei bem interessante, que é um ponto do... Mesmo com outras coisas crescendo, igual o exemplo que você deu, o Kotlin, ele foi originado ali como a versão nativa do Android era Java, o Kotlin chegou substituindo, já trazendo bastante coisa do que o Spring trouxe, e hoje o CoreTime está ali dentro dele fazendo bem o que o Spring faz, ou melhor ainda, em alguns segmentos que dá para evoluir, ter um ganho muito grande dentro dessa plataforma.
Eu acho que a evolução desses frameworks, né, ela tá muito atrelada com as necessidades, com essas dificuldades que o Ângelo trouxe. Eu acho que a maioria dos desenvolvedores mais antigos aí tem uma certa birra do Java justamente por causa dessas versões legadas, né? Todo mundo fala mal do Java e etc. Mas é por causa justamente dessa verbosidade que ele trazia, dessa dificuldade de implementação na prática, até mesmo de investigação de problema, que era extremamente complicado de se conseguir fazer dentro da solução. E os frameworks vieram encapsulando tudo isso e trazendo simplicidade, né, na construção da solução. É daí que deve vir, né, meu ranço, vamos dizer assim, posso definir bem assim, do Java, né? Eu acredito que deve ser bem daí, né? Nos meus tempos áureos de programação, já tem bastante tempo, né? Acredito que vem daí, que eu não sentia tanta facilidade quanto eu sentia no .NET, né? Na implementação das features e tudo mais. E fazendo meu papel de advogado diabo aqui, vou incrementar que nos princípios do Java, ele foi a primeira linguagem pioneira com o princípio de Run Anywhere. Isso quer dizer que ele foi trazido com o princípio de ser executado em qualquer plataforma. E acredito que esse é um dos pontos de portabilidade que tornou o Java tão popular até mesmo hoje, né? Sistemas grandes, complexos foram criados, né? Trazendo uma complexidade de migração, e até hoje o Java é tão popular, mesmo com a sua extensa idade, ele é atualizado com esse mesmo conceito. Isso é até uma diferença dele, né? Tipo, deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer. O próprio .NET mesmo. É isso que eu quero de 2015 para frente que surgiu o .NET Core, que com o primeiro contexto para migração no Linux ou qualquer outra plataforma, né? Era exatamente isso que eu queria dizer, né? É que o Java, por definição, vamos falar assim, sempre foi multiplataforma, sempre foi portável. E o .NET não. Exatamente. Só começou a ser multiplataforma no .NET Core, né? O .NET 6, né? Eu acho assim, é indiscutível que o Java é popular hoje. Qualquer lista que a gente pegar, igual a Fernandinha citou algumas, já vai estar ali no top 5, top 3, sabe? Só que o Java também traz um sentimento parecido com o sentimento de política, né? No Brasil é bem polarizado, assim, você ama ou você odeia, né? O pessoal falava muito de verbosidade, falava muito de performance e tal. Então eu queria saber de vocês, assim, desses, aí já trazendo para as mudanças mais recentes do Java e tentando solucionar essas dores que a gente mencionou aqui do passado, quais que vocês acham que foram as mudanças aí mais recentes que mais contribuíram para melhorar o desempenho do Java, para melhorar, não tô falando só do desempenho computacional, mas para melhorar também a popularidade, o uso dentro do mercado, dentro da comunidade de desenvolvedores? Eu posso trazer um exemplo prático aqui. O Java 19, se eu não me engano, surgiram as threads virtuais e foi um boom muito grande para o Java, que tornou a linguagem mais moderna, competitiva. E qual que é a principal diferença das threads virtuais para as threads convencionais, né? Elas são autogerenciadas. As threads convencionais, elas são gerenciadas pelo próprio sistema operacional, onde delega lá um núcleo físico ou virtual, né? Enquanto as threads virtuais, elas são gerenciadas pela própria JVM do Java. Além de elas serem autoescaladas, né? Esse conceito veio para resolver um gargalo do Java de desempenho. E eu tenho até um exemplo prático de um cliente que eu atuei há pouco tempo atrás, onde ele tinha uma rotina no Java 8, nós atualizamos para o Java 21, e ele tinha uma rotina muito pesada de regeração de saldos e custos, que fazia grandes cálculos sequenciais, né? Com a migração para as threads virtuais, nós ganhamos cerca de 98% de performance nessa mesma rotina. Foi, assim, cliente deu até brinde de valor pra gente. Repete o número, por favor. 98% de desempenho. 98%. Era uma rotina que ela realmente arrastava os servidores, era triste lá. Você tem esse valor em tempo, assim? Você lembra? Era uma rotina que demorava uma semana para ser executada e passou a executar menos de um dia. Que é isso? Esse multiprocessamento assíncrono, ele é mega importante para as aplicações, né? Recentemente, até o Ângelo estava com a gente lá, a gente teve uma experiência com esse processamento multithread, e essa dor, ela é real no Java 8, porque a gente ficava extremamente limitado a um controle de threads que a própria máquina fornecia, embora a gente não tivesse uma limitação de recurso. Ou seja, o que isso quer dizer? A gente tinha disponibilidade de CPU, a gente tinha disponibilidade de memória, mas a gente não conseguia rodar mais processos assíncronos porque a gente não tinha threads disponíveis dentro da máquina virtual. Então, isso é uma dor constante nesses processamentos assíncronos, né? A gente até tentou criar mais threads, só que aí a gente esbarrou com outros problemas ali, porque igual o Pablo falou, né?
a thread é gerenciada pelo sistema operacional, então a gente não tinha muito controle, então a gente começou a aumentar o número de threads, começou a ficar mais lento, sabe? Quando for possível, nesse nosso cliente aí que o Marcos comentou, assim que a gente conseguir atualizar a versão do Java, né, que nem sempre é tão fácil, a gente com certeza ganha muito nesse processo. Ângela e Marcos, vocês vão ver que a implementação da thread virtual, ela é tão simples quanto a convencional. Na realidade, eu acho que é mais simples, né? Do que a tradicional. Eu acho que os contratos são muito similares, né? O que eu ia falar, primeiro que, meu amigo, você saiu da 8 para 23, eu preciso de uma aula com você. Como é que você 21, conseguiu Da fazer 8 para isso? 21. Da Da 8 8 para para 21. 21? Chat Nossa APT, Senhora. irmão. Não, eu tive muito problema de retrodependência aqui, saindo do 8 para 17. A gente teve muito, mas muito problema mesmo com deprecated e tudo mais. Mas, ô Jefferson, não foi só uma atualização, não. Foi nós refizemos o sistema. Ah, não. Vocês não pegaram e atualizaram. Vocês pegaram isso aqui fica para lá, vamos Isso. iniciar certo. O legado ficou rodando, Entendi. né? Enquanto nós temos uma atualização completa do Java lá. Ah, não, beleza. Na minha mente, vocês saíram atualizando a versão. Ficou mais claro. Eu também faria essa abordagem. Entrando no que o Marcos falou e no que o Ângelo falou também, qual o principal problema que o Java resolveu agora? Antes, até falando em números, toda vez que o Java abriu uma thread no sistema operacional, e o JVM ali controlava, que o próprio nosso sistema operacional controlava, custava mais ou menos 1 mega cada um. As threads virtuais, ela pesa 1 kbyte, não chega nem a 100 KB. Ela consegue escalar em milhões e consegue resolver aquilo pra gente. Qual o principal problema quando a gente tá trabalhando quando a gente tá buscando essa atividade não síncrona? Ações bloqueantes, que a gente acaba chamando, que é tipo, eu tenho um sistema que ele vai acessar meu I/O, ou eu tenho um sistema que eu vou fazer uma requisição e ele vai consultar meu banco de dados. Enquanto ele vai consultar meu banco de dados, acaba que meu sistema operacional tá consumindo memória, aguardando. Quando o banco de dados dá a resposta, eu vou pegar e trabalhar com aquilo. Então minha thread volta a funcionar. O que o Java está trazendo com threads virtuais enquanto você está esperando alguém te dar uma resposta, você pode fazer outra coisa, meu querido. Você não vai ficar parado aqui, não. Então esse é o principal diferencial, né? Ele consegue escalar e dizer, olha, eu sei que você está esperando um retorno de alguém, mas enquanto isso, você está disponível para eu usar. Então vamos lá, vamos trabalhar. Esse é o principal ganho, assim, que eu acredito que está escalando e exponenciando ao máximo o que essa plataforma deixou de entregar antes, o que vai fazer ela crescer. Aí voltando também em dados, que eu ia falar isso antes, na versão dessa Java 23, o Gira, eu acabei de consultar aqui, o Gira lá da Oracle estava com 2.300 problemas associados à correção de bugs. Eles estão avançando cada versão a cada 6 meses, onde 1.600 foi resolvido pela Oracle, e olha a comunidade do Java, resolveu quase 700 problemas do próprio Java dentro da comunidade em si, do OpenJDK, fazendo com que o Ângelo falou seja aquilo, ou ame ou odeie, mas tem gente que tá ali para fazer aquilo crescer e evoluir e se tornar ainda mais competitivo diante do mercado atual que a gente está enfrentando. E para completar o que você sentou aí, Jefferson, muito bom sua colocação, mas eu acredito que um contexto legal no ponto das redes virtuais, o Scope Developers aí, compartilhamento de dados entre as threads. O Scope Developers trouxe uma simplicidade de implementação que eu fiquei impactado, cara. Não sei se já tiveram a oportunidade de atuar com o Scope Developers, mas sensacional. Até entre os módulos ele tá fazendo isso muito bem, agora eu não preciso importar tudo, né? Ele vai pegar, ele vai entender que aquilo tá vindo e eu consigo escalar exponenciando, então tá ótimo mesmo. Sim, o Java está se tornando uma tecnologia muito competitiva, muito atual, né? Que era um grande argumento de quem não era Java lovers igual eu e você são, né? Tá sendo muito competitiva atualmente. Estou gostando bastante das novidades que estão chegando para ele. Essa funcionalidade que vocês estavam falando, né, das threads virtuais, me parece realmente uma funcionalidade bem interessante, né? Até por tirar essas limitações aí do thread pool, né, de só trabalhar com as threads operacionais, do sistema operacional, né? E também parece que reduz custo também, né? Mas o que vocês acham que habilitou esse tipo de lançamento? Porque é uma funcionalidade que eu sei, por exemplo, que no .NET não tem, que lá ainda se trabalha com threads do sistema operacional. O que vocês acham que habilitou no Java esse lançamento dessa feature que faz tanto sentido e tão boa? Eu acredito que é uma questão de concorrência, apesar que o .NET realmente não tem essa tecnologia, é concorrência mesmo com o mercado por já sair na frente, né? Como o Java acabou de lançar, não duvido que o Microsoft está com algo na agulha também. Uhum. Mas concorrência, sair na frente dos concorrentes mesmo. Eu acho que está muito associado, não sei se é a mesma coisa que o Ângelo ia falar, mas está associado à necessidade de mercado, à estrutura de escala, à necessidade de performance, tudo isso traz uma necessidade de melhorar o uso desses
recursos assíncronos, né? E tem um concorrente no mercado que faz isso hoje, que é o Node. O Node trabalha com processos assíncronos dentro de uma única thread e tem funcionado bem. Então, eu acho que está tudo muito ligado aí, essas necessidades de mercado, para que a própria comunidade tente viabilizar a construção de uma solução nesse sentido. Eu ia comentar algo nessa linha mesmo, porque está associado também um pouco ao que o Jefferson falou, da própria comunidade está contribuindo a isso. A JVM está evoluindo esse recurso de threads virtuais, que inclusive no Java 24 vai melhorar mais ainda, foi introduzido por uma parte da comunidade ali que chama Project Loom, sabe? Então, a própria comunidade é que está contribuindo para melhorar a JVM, para trazer esses recursos que são, assim, impactantes, né? São recursos que não é uma evoluçãozinha que faz uma pequena diferença. Não, cara, dá uma diferença de 98% no sistema do cara, entendeu? A própria comunidade consegue contribuir e trazer esse tipo de benefício. Perfeito. Qual o principal diferencial do Java que eu estou vendo hoje? O comportamento é tipo uma posição de mercado, como se o Java fosse além do que a Oracle e o JDK está fazendo. É o Java dizer, tipo assim, olha, tá surgindo um framework arrudo, mas eu, como tecnologia, eu vou incorporar e fazer o que esses frameworks estão fazendo a cada atualização de versão minha. Então, você se mantém no Java e eu vou te entregar as necessidades atuais do mercado. Qual a necessidade atual do mercado? Olha, concorrência de processamento, performance. Eu estou fazendo isso para você. Estou te entregando agora threads virtuais. Estou te entregando como trabalhar com programação reativa. E como o Ângelo falou, isso hoje está bombando, mas o Java, o projeto Loom, foi incorporado dentro do Java em 2020. Então hoje a gente está colhendo frutos ou está começando a disseminar isso dentro da plataforma de um projeto que está vindo aí há 5 anos atrás e agora possibilitou, mais uma vez eu acho, que é esse ganho de concorrência e distribuição e trabalhar com sistemas distribuídos como o Java está se propondo com performance e a sincronicidade. A gente falou bastante das threads virtuais aqui, mas tem inúmeras outras melhorias que a gente pode citar aqui, né? Tem alguns menores, tipo, o Java melhorou bastante o switch case, Java trouxe string template. Então, dessas melhorias, assim, dessas coisas menores que trazem um impacto um pouco menos significativo, mas também trazem melhorias, o que vocês gostariam de citar mais aí das novidades do Java dos últimos anos e as próximas aí também? Eu gostei bastante dos records, que é algo que o .NET já tem, né? É uma forma de implementar ali os nossos modelos de dados com menos custo e menos código também. Ficou bem interessante e tornou o Java ainda mais atual, mais competitivo de mercado. Eu acho que eu gosto bastante dos records também. Eu acho que é uma dor nossa em geral, o volume de DTO e o volume de código que você escreve para transpor código de uma camada para outra dentro do próprio software, né? E o record dá uma solucionada disso de uma maneira legal. Mas tem um outro recurso que é a API de arquivos, que eu acho que é legal também, porque ela traz um processamento assíncrono também, na mesma pegada das threads virtuais. Então, essa melhoria também permite que a gente manipule arquivos de uma maneira mais concorrente, né? Vamos dizer assim, ou seja, múltiplos processos assíncronos ao mesmo tempo, e eu acho que isso fica bem legal e bem bacana de implementar, principalmente para quem precisa fazer muitas gravações de imagem, leituras e coisas do tipo dentro da estrutura. Lê planilha, então, Marcos? Rapaz, a gente lê aqui em um dos softwares umas 10 a 15 funções de leitura de planilha. Esse caso do switch que o Ângelo falou, eu já cheguei a estudar e foi muito bacana quando eu queria trabalhar com questões de instâncias, né? A gente acabava trabalhando, tinha que estar fazendo 1 milhão de validação para saber o tipo do dado que estava vindo que a gente queria trabalhar. E com o switch, com a nova implementação de instance off também, a gente consegue trabalhar e demystificar isso muito bem. Uma coisa que eu achei muito interessante e pouca gente valoriza, que o Java está trazendo nessas novas versões, é o Markdown como documentação de comentários. Então agora a gente consegue estar dentro dos programas Java lá fazendo documentação usando o MD. Então é muito legal. Essa nem eu tinha visto ainda também não. Um outro ponto que eu acho que faz diferença também, a gente falou muito sobre o desempenho ter melhorado por causa das threads virtuais, né? Mas thread virtual acaba que eu acho que é mais aplicável para processamento mais pesado, processamento paralelo e tal. Tem outros recursos que chegaram aí também que contribuem para o Java ficar mais rápido. Apesar que o que eu estou pensando aqui também acho que seria mais aplicável para aplicações maiores e tal, que é o novo Garbage Collector, né? Aquele ZGC lá. Esse novo Garbage Collector parece que melhorou muito também, né? O que vocês
pode comentar pra gente aí. O ZGC, ele trabalha com menos custo, né? Ele trabalha meio que com um delay ali em segundo plano. Ele veio para mitigar o gasto do Garbage Collector convencional do Java. E ele é extremamente menos custoso do sistema operacional. Eu gostei bastante dele também. Eu acho que até para quem não conhece, né, o Garbage Collection é o gerenciador de memória do Java, né? Ele elimina lixos e objetos que ficam presos na memória, evitando vazamento e otimizando o uso de recursos, né? E eu também acho que o ponto mais legal é a redução de latência, né? Nessa comunicação que ele faz com o próprio controle de memória do sistema operacional. Eu acho que esse é o maior ponto focal da melhoria que ele trouxe, porque tinha muita latência nessa manutenção desses slots de memória e hoje ele está fazendo um gerenciamento disso de uma maneira mais simples. Eu tava vendo que o princípio dele é muito simples, né? Do tipo, os objetos geralmente ficam um pouco tempo na memória, né? Então ele fica de olho nesses objetos, fica um pouco tempo e vai matando tudo. O que sobreviveu, ele nem olha mais, né? Porque é custoso, né? Você fica olhando, será que eu preciso tirar isso daqui da memória ou não, sabe? Cara, se tá ali mais do que um X tempo na memória, provavelmente não vai precisar. Então deixa ele quieto lá. Vamos trabalhar no que tá aqui recente. Acho que esse princípio aí trouxe uma melhoria muito grande pro Garbage Collector. Nos meus estudos aqui, né, como eu falei que não sou uma grande conhecedora do Java, mas nos meus estudos aqui eu vi que uma outra feature que também tá entre aí os top 3 features mais importantes lançados pelo Java nos últimos tempos é o Foreign Function e o Memory API. Foi lançado aí no Java 20 com preview, uma feature preview, ainda tá em preview pelo que eu vi, né, mas é uma feature que parece também ser importante para essa parte aí de sistemas de alta performance, às vezes, né, sistemas que lidam com machine learning, coisas assim que precisam de um alto processamento. Vocês conhecem essas funcionalidades, essa nova funcionalidade, ou é mais bem específica mesmo pra galera mais do machine learning de dados? A Foreign Function ela veio para permitir uma interação mais simples com o código nativo do Java, com uma complexidade mais manutenciável, né, que é a palavra que a gente pode usar, né, é mais fácil da manutenção e menos propensa a erros. Ela veio com esse contexto mesmo. Essa funcionalidade já existe, né? Mas essa muitas linhas de código para realizar. Cara, quando eu comecei a minha carreira de programador, acho que a primeira coisa, o primeiro código que eu fiz para que chegou em produção de algum cliente foi trabalhar com JNI, que é a base da Foreign Functions, né? E foi dolorido, cara. Você tinha que importar umas bibliotecas, você tinha que escrever muito código, você tinha que praticamente reescrever e conseguir comunicar com, no meu caso, era uma outra API que estava no C++, eu tinha que reescrever pegando o contrato lá, bem certinho. Mas assim, dava pra fazer, mas era muito doloroso. Tá? Foreign Functions acho que facilita muito quando você tem que fazer esse tipo de integração. No meu caso, eu tinha um código em C++ que era um otimizador, né? Trabalhava com dados e tal. E Java, na época, era horrível para dados. Hoje ainda não é a melhor, mas melhorou muito. Hoje já tem gente que trabalha com dados e com Java mesmo. Mas a gente sabe que Python, tem outras linguagens aí que são muito mais usadas quando a gente fala de dados. Então usar esse tipo de recurso para fazer esse tipo de comunicação, integração entre serviços, acho que é bem vantajoso também, dependendo da aplicação que você tem. Associado com isso está muito gerenciamento de cache, né? A gente que trabalha com soluções back-end, principalmente de alta performance, usa muito cache para tudo. Muitas das vezes esse cache gerenciado na memória, por exemplo, ele causa uma espécie de coleta de lixo de memória ali do que vai sobrando o tempo todo, que degrada o desempenho da aplicação em si. Essa implementação vem também trazendo um pouquinho de solução para isso, porque ela otimiza e melhora a forma como a própria memória é gerenciada, né? O que eu acho que a gente trouxe aqui no Java de grande ganho de performance foi começar a trabalhar com Vector APIs, que ele começou a dar melhores formas de a gente trabalhar com map, hash map, e ele consegue fazer isso ordenando de uma forma magnífica e nos dando como trabalhar com isso também em multithread, dizendo, olha, você pode pegar metade dessa lista e mandar processar em uma thread e outra metade em outra e tá tudo certo, a gente gerencia isso para você. Então é incrível como ele tá fazendo isso por baixo dos panos. E também ele, se eu não me engano, tá? Ele tá fazendo a interoperabilidade entre ambos. Se der erro em um, ele consegue dar o rollback e cancelar o segundo. E se der sucesso, ele mantém o sucesso em ambos. Fazendo quase como se o Saga fizesse. Mas ainda é uma versão primitiva do Saga que o Java usa. O que a gente vê é que, de fato, muitas melhorias aí estão trazendo isso que o Jefferson falou, assim, eles estão fazendo algumas coisas por baixo do pano que a gente não tem que preocupar mais e que bom. A gente pode até procurar entender como que tá acontecendo por debaixo dos panos, porque dependendo a gente mexe um pauzinho ou outro ali para fazer aquilo ficar mais eficiente ainda, mas que bom que a gente tá chegando nesse nível da programação que a gente tá podendo se preocupar mais com, sei lá, regras de negócio do que uma otimização de código que a gente vai perder horas e horas para fazer e o Java já tá ali fazendo isso pra gente, né? Muitas linguagens
milhões de frameworks hoje têm se preocupado com isso. Tem o Spring MCP lá que o Marcos citou ali no chat, né? Não é exatamente do Java, mas é um negócio legal. Como eu falei, né? Spring e Java anda junto e tal. E também nas conversas que eu já tive com o Marcos aqui, a gente já participou de vários projetos juntos também. Outro dia a gente estava conversando sobre o Spring MCP. Conta pra gente aí, Marcos, o que você já leu sobre isso, você já usou? O Spring MCP, ele é um recurso novo que está sendo desenvolvido dentro do Spring, que ele vem trabalhar em cima desse protocolo, né, que é o protocolo MCP, que é um protocolo de comunicação com as LLMs das IAs, ou seja, criar uma camada padronizada para fazer toda a comunicação com as LLMs de mercado, como da Google, da própria AWS e por aí vai. Então, esse projeto, ele vem ser esse middleware, fornecendo uma camada tanto client quanto server para fazer toda essa comunicação entre as pontes. Eu acho que é um recurso novo, está evoluindo, né, aos poucos agora, eu acho que está na versão 0.4, a última vez que escolhi alguma coisa assim, mas é um recurso que vem justamente atender mais uma vez, nessa necessidade da comunidade, de criar a integração com a inteligência artificial e trazer mais um recurso de maneira simplificada para os desenvolvedores que estão ali na ponta, né? Imagino assim, né, com essa alta demanda aí de integrações com inteligência artificial, e a gente vê no Python, por exemplo, né, que cresceu muito nos últimos anos, inclusive hoje ele fica sendo citado como a linguagem mais popular, né, mais utilizada aí, justamente por esse crescimento. Pode ser isso, né, que o Java vem tentando também, enfim, responder bem também a essas novas, RAGs, esses conceitos novos, integrações com LLMs que são necessários, né? Mas só lembrando que não é exatamente o Java, né? O Spring. Mas assim, Java e Spring são um casal público, né? Eles já casaram há muito tempo, não tem divórcio programado nem para tão cedo, entendeu? Então, caminham muito de mão dadas Java e Spring, e tem outros frameworks que vêm junto aí, igual citei no início aqui o Micronaut, que é muito usado para microserviço, tem um desempenho, assim, ganha do Spring muito. Citei o Micronaut no início, que ele tem um desempenho muito maior do que o Spring, quando a gente vai olhar ali o tempo de boot, o tempo de alguns requests, sabe? Então, tem esses frameworks que caminham junto com o Java e fortalecem tanto para o desempenho, tanto para a comunidade, popularidade, por aí vai. Isso, boa correção, Ângelo, obrigada. Mas é uma coisa que o Pablo até falou um pouco no início que eu queria retomar, que ele estava falando de uma migração que ele fez, né, do Java 8 para o Java 21, né, que claro, né, como o Jeff até ficou meio assim, meu Deus, mas como que foi feito isso e tal, foi muito mais, né, uma modernização do sistema do que de fato uma migração só de linguagem, né, pelo que você contou. E aí o que eu queria trazer aqui é justamente isso, porque é lindo, maravilhoso a gente ver essas grandes atualizações do Java vindo nessas últimas, né, nos últimos anos aí. A gente sabe que sistemas legados é o que a gente mais trata, né, quando a gente fala de mercado corporativo, quando a gente fala de empresas do mercado, né? E a gente sabe que a gente lida o tempo inteiro com empresas que têm sistemas que não vão estar no Java 23, que não vão estar no Java 21, né, que vão estar lá no Java 8 ou até, né, anterior a isso. E aí, como que vocês veem esse processo aí da migração, da atualização da versão do Java? Talvez não podemos falar do 8 para o 21, mas podemos falar também, talvez um pouco mais recente, melhorou o processo de migração? Como que vocês veem isso? Até só um adendo ao que você disse, então uma observação interessante, lá nós até tentamos sugerir para eles na época o .NET, né? Mas eles tinham e têm um squad lá com mais de 40 devs com um stack em Java. Então eles bateram o pé, nós queremos manter o Java aqui. E aí foi feita a atualização do Java 8 para o 21. Entendi. Sabe o que é mais interessante? Que eu tô de olho em todos os haters que vão estar aqui no podcast falando. A galera tá defendendo o Java, mas quando o cara foi sair da versão 8 para 21, ele jogou o que tava no 8 fora e redesenhou tudo para fazer tudo do zero. Então, mais uma coisa, uma informação que ele acabou de dar, né? Na hora que ele foi migrar, ele ainda tentou trocar para .NET, tá? Só deixar aqui. O Java também se preocupou com isso, tá? A partir da versão 13... É porque chega um momento também que a gente tem que deixar um pouco das nossas malas do passado para trás. Então, imagina a gente estar na versão 23 dando suporte para todas as bibliotecas que foram lançadas ao longo de 20 anos. Então, essa virada de chave aconteceu no Java 13. Hoje, você vai ter muita dificuldade de sair do Java 8 para o 13. Passei por isso em um cliente, a gente ficou lá 80 horas de um arquiteto batendo para fazer funciona hoje. Mas do 13 para 17
Foi tipo horas, funcionou legal. Da 17 para 21 eu tenho certeza, vai ser horas também. Então ele tá tentando fazer esses cortes, esses recortes mesmo de dizer, pessoal, até essa versão aqui eu vou garantir compatibilidade. A partir daqui já era, já tem 2 LTS ou 5 LTS na frente dessa. Então precisamos que seja atualizado, sabe? Isso é natural, né? Muito depende da versão que você tá. Acho que isso não vale só pro Java, vale pro .NET, vale para os frameworks como o Angular. Então, existe um momento de virada ali da linguagem que ela passa a se preocupar com isso. Só que até esse momento, isso é muito custoso de acontecer. Eu passei por uma migração não de Java, mas de Angular, por exemplo, do AngularJS para o Angular 2, que foi um par também. Então, e estava no auge, estava bombando na época, né? Então, eu acho que a resposta para isso é muito depende. E igual o Jefferson trouxe, a partir das versões mais recentes, se você conseguir manter o seu software atualizado, essa migração, ela é mais tranquila e menos dolorosa, porque você tem menos o que a gente chama de breaking change, né? Que são métodos e funções que ficam depreciadas mesmo ao longo dos anos. Como a linguagem vai evoluindo, essas funções vão evoluindo e vão mudando, né? E aí essa depreciação, ela vai sendo removida nas versões novas. Então, é por isso que fica mais fácil conforme você mantém o software atualizado. Vou fazer uma pergunta que até muda um pouco a dimensão da discussão, assim, que é o seguinte. O Java que eu estudei na universidade já era o Java 6. Muito tempo já, né? E, cara, rolou esse tudo de atualização que a gente tá conversando aqui, rolou isso tudo de todos esses movimentos de mercado que a gente viu em todos esses anos aí. Então a pergunta para vocês é assim, como que vocês enxergam os próximos anos do Java, assim? Vocês acham que ainda vai ter muita demanda para desenvolvimento? A gente falou aqui várias melhorias, parece que é uma linguagem muito promissora. Pablo citou um caso aí que ele tentou até colocar o .NET ali, mas o pessoal lá do cliente falou, não, a gente já tem um time todo focado, especialista em Java. Como é que vocês enxergam o mercado de devs Java aí nos próximos anos? Olha, eu espero que com essas inovações o Java ele continue a se afirmar como uma linguagem robusta, mas também mais ágil e moderna, né? E que a concorrência com o Java se torne mais simples de se lidar e tenha uma manutenibilidade mais tranquila para nós devs também. Eu tenho a visão que a Java é a linguagem do passado, do presente e do futuro, porque os legados não vão deixar de existir e novos softwares com a mesma necessidade que eles tiveram no passado, necessidades novas, mas com uma estrutura mais moderna, também vão surgir e ela vai se encaixar muito bem, por causa de tudo isso que a gente falou, né? Sua solidez, sua comunidade e todos os recursos atualizados que a linguagem tem trazido e tem se preocupado aí nos últimos anos. Eu sou fã do Marcos. Eu acho que é isso, exatamente isso, Marcos. Essa questão que você falou é como o Java se posicionou hoje no mercado. É tipo, eu estou atento para as necessidades atuais do mercado e eu vou tentar prover junto com a minha comunidade o que o mercado está pedindo. Você falou um negócio interessante, eu estou atento aos movimentos do mercado. E como se manter atualizado o Java? Vocês têm alguma referência interessante? É o ChatGPT mesmo? Ou vocês têm algumas referências legais, assim, melhores, mais conceituadas, talvez, para gente se manter atualizado sobre as novidades do Java? Eu ia comentar que eu gosto muito da documentação das linguagens. Então, assim como qualquer outra linguagem, a JDK tem um README muito interessante ali de cada release que eles lançam, documentando e trazendo os recursos novos, assim como as depreciações. Então, eu costumo acompanhar por lá e, a partir disso, procurar outros canais, outros fóruns para tentar entender melhor como cada recurso vai funcionar. E tem o Guanabara também, que ele é um cara muito ativo nas redes sociais frente à tecnologia. Ele está sempre divulgando muitas novidades do Java. E ele também é Java Lover. Eu sempre acompanho esses dois canais do YouTube, eles são sensacionais. Inclusive, esses links aí que o Pablo citou e que o Marcos e o Jefferson estão comentando, que a gente está conversando aqui hoje, vocês podem acessar a descrição do episódio que tá tudo lá. Aproveitando que você falou da descrição do episódio, Ângelo, a gente também na descrição do episódio está com o link das vagas da DTI. Então, se você quer trabalhar conosco, já... Tem vaga Java? Opa! Já clica aí no nosso link de vagas. Bacana. Bom, não entregando a idade, o Marcos acabou de falar que gosta de ler documentação. Hoje ninguém lê mais documentação, tá, Marcos? O pessoal vai lá, por favor, ChatGPT, faça um resumo do que saiu para mim. Aqui a gente tem um cliente que usa Java 6 e a gente consegue fazer deploy, usar e ainda evoluir essa plataforma, tá? Então, dá para ver com uma aplicação, sei lá, 15 anos atrás, a gente consegue evoluir um pouco dela. Então, um pouco do ferramental do Java e trazendo, né, isso que foi perguntado. Como se manter atualizado no Java?
Aqui, tô falando com vocês de Recife. Aqui em Recife a gente tinha uma comunidade que era o Jug. Tem o Jug em diversas regiões do mundo, que é o Java User Groups. Então vocês podem entrar na comunidade, é dev.java, e vai ter em todo lugar do mundo qual local e onde a galera se reúne para tomar uma breja e falar das novidades do Java e trocar ideia. Então isso é bem organizado já, a galera se reúne justamente para propagar a filosofia do Java, sabe? Para discutir. Já vai estar a galera batendo na sua porta. Olá, boa tarde. Você tem um tempinho para ouvir aqui pra falar ouvir a sobre palavra do Java? Mas é isso, igual o Pablo falou, né? Os Java lovers, os javeiros, é muito, muito... A comunidade é muito forte mesmo, né? Então a conclusão desse episódio, gente, é que Java é maior que .NET? Não pode ser. Eu só tô perguntando pra Javeiro, não vou deixar vocês falarem. Eu só tô perguntando pra Java lovers aqui, pra Javeiro, não vou deixar vocês falarem. Vou terminar o episódio sem essa conclusão, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, até a próxima e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Gente, valeu. Valeu, tchau. pessoal.